Alô, comunidade do ICL, começa agora mais uma edição do ICL Urgente, às 5 horas da tarde. A gente chega sempre nesse horário ao vivo, eu cumprimento você, a gente traz as informações e a análise a quente, as principais notícias do Brasil e do mundo. É sempre um prazer também, eu estava lendo os comentários no fim de semana, a gente vê que tem muita gente que nos acompanha à noite, na manhã seguinte. O ICL Urgente é esse resumo do dia 20 de julho de 2026, né? O day after da final da Copa do Mundo, muita notícia e tem também o Trump, querendo aparecer mais que jogador de futebol dentro do campo, que loucura. Atualizando as notícias com a gente, a Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Bem lembrado. Também quero agradecer a nossa audiência offline, que está super alta, né, Rodrigo? Boa tarde para você que está nos assistindo ao vivo pelos nossos canais do YouTube e os nossos canais parceiros. Como sempre, eu quero pedir para vocês entrarem lá na sala do ICL Urgente no Papo Legal para participarem da nossa enquete. A gente sempre coloca uma no começo do programa sobre um assunto que a gente vai tratar. E a enquete de hoje é a seguinte, gente. O caminho das eleições de 2026 vai ser, opção 1, mais tranquilo que o de 2022. Opção 2, conturbado, com interferência externa dos Estados Unidos. E opção 3, difícil, a família Bolsonaro vai aprontar bastante. Rodrigo, além disso, quero pedir para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal e comentar no chat de onde você está assistindo ICL Urgente hoje. Vamos lá. Pois é, eu acho que vai ser um misto das duas coisas, né, Laura? Os Estados Unidos vão tentar interferir e a família Bolsonaro vai aprontar. Já estão aprontando. Boa tarde para você que nos acompanha e que ontem viu que o presidente dos Estados Unidos, maior aliado internacional da família Bolsonaro, aprontou lá na final da Copa do Mundo, hein? O que você achou da final? Muita gente achou o jogo meio xoxo. Eu gosto de futebol muito e aquilo é o estilo do jogo da Espanha, gente. A Espanha não deixa o outro time jogar, fica com a bola e aí a impressão que a gente tem é que o jogo não acontece, mas acontece do jeito que a Espanha quer. A Argentina não pegou na bola. O Messi desapareceu. Parabéns para a Espanha por ter conseguido anular o maior craque dos últimos tempos no futebol mundial. Parabéns para os espanhóis e lamentável a figura do Donald Trump. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. A maior parte de vocês acompanhou, mas a gente vai trazer aqui no ICL Urgente também. Parabéns para a Espanha, 2 Copas do Mundo e o Brasil ficou lá com 5. Os argentinos não chegaram tão perto da gente. Eu gostei, preferi assim. Todo mundo entendeu errado, hein? Todo mundo entendeu errado. Essa nova linha de argumentação do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, não convenceu muita gente, mas é assim que ele está tentando explicar o escândalo das emendas parlamentares. Olha o Valdemar aí, gente. De que escândalo que nós estamos falando? Ele enviar recursos para bases eleitorais, mesmo sem ser deputado, usando emenda parlamentar de outros que funcionariam como despachantes de luxo do Valdemar. Bom, numa nota enviada hoje ao ministro do STF, Flávio Dino, Valdemar, presidente do PL, negou que tenha cota, reserva ou poder sobre o envio de emendas. Ele afirma que só sugere, entre aspas, o destino do dinheiro. A equipe do ICL Urgente separou aqui o trecho em que a defesa de Valdemar tentou explicar estas indicações de emendas parlamentares. Esse é um documento oficial, portanto, da defesa documento enviado para o ministro Flávio Dino. Vamos ver aqui? Né? O presidente nacional do PL diz que não dispõe de cota, né? Não tem uma reserva de dinheiro ali com os parlamentares. Ele diz, a expressão coloquial segundo a qual presidentes podem indicar prioridades significa apenas sugerir. Foi assim que eles se defenderam. A eventual sugestão não é vinculante, pode ser acolhida, alterada ou rejeitada pelo parlamentar. Tá bom que o Tiririca vai dizer para o Valdemar, não aceito, Valdemar, vou decidir sozinho a minha emenda. E por último, a deliberação e responsabilidade pelos atos permanecem com os agentes e órgãos expressamente designados pela Constituição, ou seja, os parlamentares. É a forma que ele encontrou para se defender, eu achei até uma forma razoável. O Valdemar, ao contrário do Flávio Bolsonaro, tem algum juízo ainda do ponto de vista legal e procura os advogados. É verdade que o Valdemar fala demais, né? E aí se entrega. Mas está tentando dar uma explicação. Dessa vez, será que os bolsonaristas conseguiram alinhar o discurso para explicar essa história de emendas para lá e para cá?
Mais ou menos, né, Laura? Teve um outro aí que resolveu falar demais, seguindo o exemplo do Valdemar, né? Rodrigo, na verdade, muitos políticos do Partido Liberal seguem aquela cartilha do Eduardo Bolsonaro que é de mais atrapalhar o Valdemar do que ajudar, né? E o presidente da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, que também é pré-candidato ao Senado, André do Prado, ele é um desses. Ele afirmou que o Valdemar Costa Neto também sugeriu, e coloca as aspas aí nesse sugeriu, o direcionamento de emendas para municípios aqui de São Paulo. O do Prado relatou ter destinado recursos para cidades como Biritiba Mirim e Suzano, por exemplo, depois do pedido do Valdemar, mas ele disse que isso é um direito do dirigente nacional do partido, mesmo ele não tendo mandato nenhum. Além disso, o André do Prado afirmou que o Valdemar tem na Alesp a mesma influência no direcionamento de emendas que ele tem na Câmara dos Deputados. Mas tudo isso é só uma grande sugestão, Rodrigo, do Valdemar. Pois é, lembrando que o Valdemar Costa Neto, essas cidades citadas aí, Biritiba Mirim e Suzano, claro, as pessoas não conhecem quem é de fora de São Paulo, mas o Valdemar é de uma família, já o pai dele era político, e eles são muito influentes aqui numa região da Grande São Paulo, onde ficam estas cidades, são influentes em Mogi das Cruzes, naquela região ali, Itacoaquecetuba, aquela região ali da Grande São Paulo. Bom, o Flávio Dino recebeu esta resposta e prontamente determinou que a Polícia Federal analise essas explicações apresentadas pelos presidentes do PSD Gilberto Kassab e do PL Valdemar Costa Neto. Os dois, apresentaram já explicações. O Dino encaminhou para a Polícia Federal. Isso aconteceu agora há pouco, a hora que a gente estava já preparando aqui o ICL urgente. Então, o Valdemar se explicou desse jeito que nós vimos. O Gilberto Kassab também teve que se explicar e o Dino encaminhou para a Polícia Federal. Gente, a Polícia Federal pode tomar atitudes aí um pouco mais drásticas, principalmente em relação ao Valdemar, que, para completar, o André do Prado, que é candidato ao Senado em São Paulo, disse que o Valdemar mete a mão no orçamento também em São Paulo. Mete a mão não quer dizer que ele rouba, mas que ele manda direcionar recursos sem ter mandato. Isso, olha, do ponto de vista legal, vai dar problema para o Valdemar. Flávio Bolsonaro e os aliados não conseguem completar uma semana sem escândalo, né? Olha só, ao invés de focar os esforços na campanha, a equipe é obrigada a gastar a maior parte do tempo contornando as trapalhadas de Flávio e as crises geradas pelos próprios aliados. A semana começou com um novo temor nos bastidores. Pessoas próximas ao senador acreditam que o ministro André Mendonça pode autorizar nos próximos dias ou semanas uma operação de busca e apreensão relacionada ao caso Master. E aí é busca e apreensão em endereços dele, Flávio Bolsonaro. A avaliação de que a operação pode acontecer a qualquer momento e pode inclusive acontecer já durante a campanha eleitoral, porque acabou a Copa, gente, estamos entrando na campanha, oficialmente. Daqui a pouco a gente vai falar convenções partidárias e tudo, imagine. Busca e apreensão nos gabinetes, busca e apreensão na casa do Flávio. Olha, o avanço das investigações indica que novas medidas cautelares podem ser autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive relacionadas ao caso do filme que está aí no telão, o filme Dark Horse, o caso do Master, tudo isso sob investigação. Com essa fragilidade de Flávio Bolsonaro, um jornal aqui de São Paulo, que é porta-voz da direita, mas não é bolsonarista, o Estadão publicou hoje um editorial comentando essas dificuldades do candidato da família Bolsonaro. A gente tem aqui a manchete. Olha só, Estadão, que já foi importante, mas ainda fala, fala em nome de uma certa elite paulista. Uma chance de ouro para a direita. A chance de ouro não é eleger o Flávio Bolsonaro, é tirar o Flávio Bolsonaro da corrida eleitoral. É isso que está pregando, oficialmente, o Estadão. A gente tem aqui a submanchete, a linha fina, como a gente diz no jornalismo. Diante das dificuldades de Flávio nas pesquisas, abre-se nova oportunidade para que a direita se afaste dos Bolsonaro e articule uma alternativa real a Lula antes que seja tarde, diz o Estadão. E aí a nossa equipe separou aqui 2 trechinhos do editorial. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui na tela, além da manchete em si, porque isso... mas o Estadão não tem importância mais. Só que fala em nome de empresários, fala em nome da Faria Lima, fala em nome de muita gente. Então isso aqui é o que está correndo nos bastidores da elite. Tipo, acabou para o Flávio, temos que achar outro. O que diz o Estadão? A eleição ainda não está decidida em favor de Lula,
mas não se pode ignorar que na condição de incumbente, ou seja, um presidente que está no cargo, o petista tem as melhores armas para manter ou até ampliar sua vantagem, porque além de ter uma base eleitoral sólida, dispõe da visibilidade que o cargo lhe confere e também da máquina do Estado a pleno vapor. Aí o que diz o Estadão na sequência? Na sequência a gente separou mais um trechinho do Estadão pedindo, pelo amor de Deus, troquem de candidato. Nós temos uma chance de ouro para que a oposição de direita finalmente se liberte dos Bolsonaro. Antes que seja tarde, articule uma candidatura capaz não só de derrotar Lula, mas de conduzir o Brasil para uma mudança de rumos, tirando o país da baixa produtividade. Aí vem aquele discurso liberal. Eles estão sonhando com Ronaldo Caiado e Kassab de vice. Não falaram os nomes. Eu olhei o editorial do começo ao fim, não sugeriram um nome, mas desenharam. Tem cara de apoio a Caiado e Kassab. Eu acho que não tem chance nenhuma. A família Bolsonaro não aceita sair, porque sabe que se sair da candidatura, perde a liderança da direita e o Bolsonaro, o pai, vai para a cadeia por muitos e muitos anos, permanecer, né? Ele já está na cadeia. O Eduardo não volta ao Brasil e o Flávio pode ter o mesmo caminho do pai. Esse que é o negócio. Então, por isso que a família Bolsonaro vai resistir. Mas é importante ver como a elite brasileira está tentando trocar de candidatura nesse momento. Está aqui oficialmente. Bom, enquanto o Flávio se queima sozinho, o presidente Lula joga parado, já que é para usar a linguagem aí da Copa do Mundo, né? O Messi ontem tentou jogar parado e não deu. Mas o Lula está jogando parado, só distribuindo o jogo, até porque o adversário não é a Espanha. O adversário está com cara de quem? Deixa eu ver quem é que foi mal nessa Copa. Não vou dizer, mas me veio à cabeça aqui uma certa seleção de camisa amarela. Mas o Flávio Bolsonaro está jogando muito mal, então o Lula, quase sem fazer esforço, está consolidando o papel de favorito. Com relação ao tarifaço que vem do Trump, a ordem de Lula é evitar qualquer reação que dê munição a Flávio Bolsonaro. A Laura tem outras informações sobre este bastidor aí. Por favor, Laura. Rodrigo, deu uma risadinha aqui dessa piada aí que você fez da seleção brasileira. Desculpa, mas olha só, a avaliação do governo Lula é simples. Os adversários, no caso, a equipe do Flávio Bolsonaro, eles estão só aguardando um deslize, né? Uma fala mais ríspida ou uma decisão mais radical do governo Lula para contra-atacar. Principalmente porque, no momento, a gente sabe que a maioria dos brasileiros tem uma avaliação negativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também associa o Flávio Bolsonaro diretamente a esse novo tarifaço. Então, o Flávio busca, claro, qualquer coisa para tentar inverter esse jogo e mudar a narrativa. Por isso, justamente, o governo Lula está calculando bem a reação a essas decisões aí do Donald Trump. Então, a ordem do Planalto é buscar aumentar a lista de exceções dos produtos brasileiros que estão sujeitos a essas novas tarifas e também retomar as negociações de forma diplomática. Acontece, Rodrigo, que se antes os Estados Unidos não quiseram, de fato, negociar, dificilmente eles vão mudar de ideia agora, né? Até porque dentro do governo brasileiro, ninguém acredita que algo seja acordado entre as duas nações antes das eleições de outubro, Rodrigo. Pois é, Laura, o que o Lula quer é evitar passar a imagem de radical, do tipo assim, não quis negociar e aí o Trump foi obrigado a baixar essas tarifas. O Lula vai querer mostrar que tentou negociar ao máximo e que se alguém tem culpa desse tarifaço foram os filhos do Jair Bolsonaro que pediram o tarifaço lá para o Donald Trump, né? Além de evitar dar munição para o adversário, o presidente Lula busca fazer do limão uma limonada. Ele avalia adotar um mote de campanha associado à defesa da soberania nacional. Segundo a CNN, a equipe dele estuda adotar uma frase assim, por um Brasil soberano. Olha, gente, eu não gostei disso. Não é que eu não gosto da defesa nacionalista, mas esse mote, por um Brasil soberano, não pega o povo para uma eleição. Pode ser um dos discursos, um dos fatos importantes. E se for para defender a nação, tem que ser uma coisa mais popular. Na minha casa mando eu. É mais ou menos isso que o povo entende. Não por um Brasil soberano, parece discurso antigo na faculdade de Direito, né? Não dá. Bom, a defesa da soberania nacional ganhou força com essa tarifa de 25%. O Lula está fazendo o correto. Eu estou só falando do discurso, do slogan. Mas isso é um palpite de quem está olhando daqui, de dentro de um estúdio e com alguma experiência em cobertura jornalística de eleição. Mas vamos para frente aqui. Mais um sinal de que o Donald Trump está do lado mesmo da família Bolsonaro nessa estratégia, inclusive da eleição. O governo dos Estados Unidos, essa notícia de agora há pouquinho, acaba de conceder o green card
ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Para quem não sabe, é o documento que permite que um cidadão estrangeiro more, trabalhe, estude nos Estados Unidos por tempo indeterminado. É uma espécie de salvo-conduto permanente, né, para você nos Estados Unidos. O Eduardo passa a viver, portanto, quase como um cidadão ali nos Estados Unidos. Vale lembrar que ele foi condenado pelo STF por crime de coação e é considerado foragido. Então o Trump está dando green card para um foragido da justiça. Antigamente, bem antigamente, o pessoal cometia crime na Europa e nos Estados Unidos e fugia para a América do Sul. Agora os bandidos cometem crime no Brasil e fogem para os Estados Unidos, que já foi a terra das oportunidades e virou a terra de fugitivos, como Eduardo Bolsonaro. Fica cada vez mais distante, por outro lado, a possibilidade de que ele seja deportado para o Brasil, como merecia, né? Merecia. Bom, a gente falou na nossa manchete principal hoje, está lá na nossa chamada, né? Quando você abre o YouTube. Tchau, Copa do Mundo. Oi, eleição. É mais ou menos por aí, né? E na corrida para as eleições, na montagem dos palanques nos estados, Lula larga na frente de Flávio. Não sou eu que estou dizendo, é a manchete do site Metrópolis, que não é lulista, e fez uma avaliação jornalística de como é que está a situação nos estados. A manchete é: Lula larga na frente de Flávio e fecha palanques em 25 estados e no Distrito Federal. Né? O Lula tem só um estado ainda que falta definir, nós vamos contar daqui a pouco qual é, enquanto o Flávio tem muita indefinição em 6 estados, nem sabe quem vai ser o candidato. A Laura vai fazer um balanço para a gente, depois eu volto com uma análise e mais detalhes sobre isso também. Por favor, Laura. Rodrigo, a disputa entre os dois candidatos principais à eleição está bem desequilibrada, porque para o Lula só falta decidir o palanque em Goiás, que é o estado dominado, claro, pelo pré-candidato à presidência Ronaldo Caiado, do PSD, que é ex-governador de Goiás. Já para o Flávio, a lista é maior. O Partido Liberal ainda tem palanques em aberto em Alagoas, no Amapá, no Espírito Santo, em Minas Gerais, em Pernambuco e no Maranhão. Então são 6 aí contra 1 do Lula. E como você falou, Rodrigo, o tempo está acabando, porque os partidos eles precisam se reunir para definir os candidatos até o dia 5 de agosto. Depois disso, as legendas têm até o dia 15 de agosto para registrar o pedido de candidatura. Só que o Lula decidiu largar na frente e adiantar as negociações, como você disse aí da manchete do Metrópolis, porque na última semana o presidente deu vários passos importantes para fechar os palanques pelo Brasil. Em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, o Partido dos Trabalhadores decidiu lançar o Patrus Ananias como pré-candidato ao governo, dando fim àquela novela interminável que começou com o Rodrigo Pacheco, e vale lembrar que o Patrus Ananias é ex-prefeito de BH, né, Rodrigo? Sim, o Patrus Ananias é ex-prefeito de BH e foi o ministro que implantou o Bolsa Família lá no primeiro mandato do presidente Lula. Bom, como a gente falou, a Laura trouxe aí, esse é o Patrus, o Patrus que é portanto, o candidato definido em Minas. O Flávio Bolsonaro não tem candidato em Minas até agora, que é o estado pêndulo importantíssimo para a definição da eleição nacional. Mas como a Laura contou aí para a gente, onde é que tem pendência para o Lula? Em Goiás. Na última segunda-feira, o PT goiano decidiu manter o apoio à pré-candidatura do ex-deputado Luiz César Bueno, que é do partido. Olha ele aí na tela. Então, o partido ali, a direção estadual, quer o Luiz César Bueno. Já o presidente Lula, o pessoal em torno do Lula, quer um outro nome, a Adriana Corsi, deputada federal, filha de um líder histórico, está aí a Adriana Corsi na tela, filha de um líder histórico do PT de Goiás e tal, uma deputada que o Lula gostaria que fosse a candidata do PT em Goiás. Não há grande chance de ganhar a eleição no estado de Goiás, que é muito ligado ao agro e tal, mas é importante ter uma candidatura forte e definida. Então, em Goiás tem essa disputa que o PT, vai ter que arbitrar nos próximos dias. Já o Flávio, gente, além dos estados que a Laura citou aí, Maranhão, Alagoas, Minas, que o Flávio Bolsonaro não conseguiu definir o palanque, gente, até o Ceará. No Ceará, é aquela briga, o Ceará foi onde houve aquela briga. A Michele não queria apoio ao Ciro. O Flávio impôs apoio ao Ciro para governador. O Ciro não está nem pedindo voto para o Flávio e ainda assim o Flávio escolheu o Ciro como candidato. Então ele tem 6 estados sem candidato e tem um estado onde ele acha que o Ciro é o candidato dele, mas o Ciro já falou que pode votar em qualquer um. Então tá complicada a situação do Flávio, que nem vice-presidente conseguiu escolher ainda. Quem é a vice-presidente do Flávio? Não se sabe. Então, além de ter as complicações com o Ciro em outros 6 estados, o Flávio Bolsonaro não tem nem candidato
a vice-presidente. Bom, tem alguns motivos ainda a mais para o Flávio Bolsonaro definir os palanques, né, Laura? Além de estar uma situação muito complicada, vai fragilizando ainda mais, mas tem uma outra situação que é de estratégia até de comunicação, não é isso? Sim, Rodrigo, até porque se o Flávio Bolsonaro ele continuar isolado, sem coalizões, sem conversa com os demais partidos, como a gente já relatou aqui no Célio Urgente, ele vai acumular uma desvantagem importante contra o Lula, que é o tempo na televisão. Porque depois de afastar o apoio do União Brasil e do PP, né, aquela federação da sua pré-candidatura com aquela história do Dark Horse, o Flávio vai ter 20% menos tempo na TV do que o presidente Lula. Para quem não sabe, esse cálculo do tempo na televisão e no rádio também leva em conta o tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados de cada partido e funciona mais ou menos assim. 90% do tempo é distribuído proporcionalmente ao número de representantes na Câmara e os outros 10% são distribuídos igualmente entre os partidos que superaram ali a cláusula de barreira. Esse mecanismo, essa cláusula de barreira, que também é chamada de cláusula de desempenho, é uma regra que diz que todos os partidos precisam atingir um percentual mínimo de votos válidos para a Câmara dos Deputados ou um número mínimo de deputados eleitos para ter acesso aos recursos do fundo partidário e aí também ao tempo de propaganda na TV e no rádio, que é o grande problema agora do Flávio, Rodrigo. Por enquanto tem apoio só do PL, Laura. Como o União Brasil, o PP, os republicanos pularam fora da candidatura oficialmente, não vão apoiar, o tempo de televisão diminui. E não é só isso, hein? Não é só o Flávio que tem problema. Olha só, a Laura explicou aí, tem a tal da cláusula de desempenho. Parece assim um negócio complicado, mas o partido, para oficialmente ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV na eleição, precisa fazer um mínimo de votação para a Câmara. Isso vale a eleição passada, né? Olha só, nessa eleição agora só 4 candidatos terão direito à propaganda no rádio e na TV, porque só eles têm apoio de partidos que obtiveram essa cláusula, passaram da cláusula. É o Lula, que tem apoio do PT, PCdoB, PSB, PDT, um monte de partido. O Flávio Bolsonaro tem apoio só do PL, mas é uma bancada grande. O Ronaldo Caiado, do partido do Kassab, o PSD. E o Augusto Cury, que é do Avante, um partido menor, mas que tem tempo de televisão. Romeu Zema, do Novo, e Renan Santos, do Missão, não contam com apoio de partidos que superaram a cláusula, vão ficar de fora do horário eleitoral gratuito. É essa a situação atualmente. Bom, é o começo da temporada das eleições, os próximos dias serão decisivos. O Partido Liberal pensou e já declarou que vai com o Flávio mesmo, vai ele mesmo, aquela história de Michele parece que não vai colar. O Flávio Bolsonaro será oficializado nesta semana agora. A cerimônia acontece no sábado em São Paulo. Isso em meio às brigas com a madrasta, em meio ao escândalo Dark Horse, em meio a fotos com criminosos e capangas e suspeitas de rachadinha. Então é sábado em São Paulo, Flávio Bolsonaro lança a candidatura sem a vice, por enquanto. Não tem vice. No mesmo dia, o PT também faz uma convenção importante, mas não é nacional. Faz a convenção estadual em São Paulo. E a Laura vai trazer o detalhe. Então, sábado, né, Laura? O Lula vem ao estado de São Paulo para lançar quem? Rodrigo, no sábado, o presidente Lula vai lançar em Campinas a candidatura do Fernando Haddad ao governo de São Paulo. O Haddad tem a difícil missão de conter danos no maior colégio eleitoral do país, né, que é São Paulo, onde o atual governador Tarcísio de Freitas larga com grande vantagem, né, como grande favorito. O vice do Haddad está definido, vai ser o ex-governador e ex-ministro do empreendedorismo Márcio França. E do outro lado, o Tarcísio marcou o lançamento da campanha, a reeleição dele pelo Republicanos, para o dia 1º de agosto. No dia seguinte, ou seja, no dia 2 de agosto, o presidente Lula deve oficializar a própria candidatura dele, com o Alckmin no posto de vice. O evento vai acontecer em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Rodrigo. Então veja, Laura, o Flávio lança a candidatura a presidente em São Paulo, o Lula também lança a candidatura a presidente em São Paulo, mas não na capital, no ABC, na terra natal, né, onde ele começou natal não, mas onde ele começou politicamente, São Bernardo do Campo, lá dos metalúrgicos do ABC. O partido Missão, o antigo MBL, oficializou mesmo a candidatura de Renan Santos à presidência. O comunicado formal foi divulgado hoje, no formato online, sem transmissão ao vivo. O candidato a vice será Haroldo Medina, um militar da reserva. É o Renan no caminho direitoso mesmo, né? MBL e um militar como vice. Vamos falar do Jair Bolsonaro, gente. Prisão domiciliar não é bagunça não, hein? O ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido do Jair
para receber a visita do presidente da Argentina, Javier Milei. O encontro aconteceria no dia 25 de julho, próximo sábado. O Milei chega ao Brasil dia 24, sexta. Moraes enfatizou que o ex-presidente, Jair Bolsonaro, cumpre medidas cautelares restritivas, não pode receber visita de caráter político-eleitoral. Eduardo Bolsonaro não gostou da decisão. Olha só o que ele publicou. Aqui tem o comentário do Eduardo Bolsonaro diante dessa proibição de que o Milei vá visitar o Jair. Podemos colocar aqui na tela? Olha o Eduardo Bolsonaro. Meu pai não está numa prisão domiciliar. Meu pai está num cativeiro. Tenha dó, Eduardo. Não sabe o que é cativeiro. Tá lá, no bem bom, num condomínio. Até arma ele tinha em casa, Eduardo. Tem regra. Não tem nada de cativeiro. Só não é a bagunça que vocês gostam de fazer. A Laura tem outras informações, porque o Milei não vai poder visitar, né, o Jair, mas ele vem mesmo ao Brasil, né, Laura? Sim, Rodrigo, essa viagem ao Brasil, segundo o próprio Milei, foi um convite do Flávio Bolsonaro. Isso porque no sábado, dia 25, como a gente acabou de comentar, vai acontecer a Convenção Nacional do PL para oficializar a candidatura do 01 à presidência da República. A agenda do Javier Milei vai ficar concentrada aqui em São Paulo, onde o presidente argentino pretende se encontrar também com outras lideranças da extrema-direita brasileira. O Milei também deve se reunir com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes, e não tem previsão nenhuma de um encontro dele com o presidente Lula. O Itamaraty também informou que não recebeu comunicado oficial sobre a visita do Milei aqui ao Brasil. Rodrigo. Absurdo, né? O presidente do país vizinho, tão importante, né, a relação entre os dois, ele vem ao Brasil e não comunica o Palácio do Planalto, não conversa com o Itamaraty, é um fanfarrão Milei. Falando em Milei, em Argentina, né? Vamos falar então da final da Copa do Mundo? Para muita gente, o que aconteceu ontem lá, o bem venceu o mal. Eu não chegaria a tanto, né, gente? Porque a Argentina fez um papel bonito em outros jogos da Copa, mas já imaginou se a Argentina ganhasse, o Milei ia querer aparecer do lado do Trump, ia ser aquela festa da extrema-direita, mas não deu para eles, não. Nos minutos finais do segundo tempo, como a gente viu, a Espanha conseguiu o seu golzinho, venceu a Argentina, a partida coroou o bom futebol espanhol e não o antijogo da Argentina. Gente, a Argentina não chutou uma bola no gol o jogo inteiro. O último chute, o único, foi para fora já no finalzinho da prorrogação. O Messi sumiu. Mas, além dos bons jogadores espanhóis, do Yamal, né, e de outros, do Rodri, que jogou muito o meio de campo da Espanha. Jogou muito. Foi eleito o melhor jogador da Copa. Mas, além deles, quem apareceu mais até quis aparecer foi o Donald Trump. Olha só ele ali no palco, parecia que ele era jogador. Aí entregou as medalhas. Eu achei lamentável, eles não... A presidenta mexicana não entregou uma medalha. O Trump, né, é uma coisa deselegante. Quis aparecer mais do que todo mundo. Né, e ficou ali no papel de fanfarrão entregando as medalhas para os vices argentinos, olha o Messi. O Trump entregando a medalha para o Messi. E também depois entregou para os espanhóis, né? Ele permaneceu no pódio, é aí que nós vamos para essas imagens, até no momento da taça, gente. Vamos para essa imagem. Os espanhóis recebem merecidamente a taça, o Rodri é o capitão, aí o Trump vai lá, entrega a taça para o Rodri, e o Trump não queria sair, minha gente. O Rodri, vocês vão ver aí, educadamente, dá um tapinha assim e fala, ô Donald, cai fora, meu. Eu preciso levantar a taça aqui, mas você não vai estar aqui não. Olha lá, vai Trump, vai, sai. E ele sai, mas não sai muito não, ele fica ali no cantinho ainda. Mas você vê que o Rodri espera o Trump se afastar. Olha aí, o cara da FIFA, o Infantino, tenta tirar o Trump e o Trump não sai não. Olha lá. E aí os espanhóis ignoram o Trump, levantam a taça e vão para a glória. Até as manchetes, né, pessoal, dos principais jornais e portais aqui do Brasil, no mundo inteiro, destacaram esse momento. A gente tem aqui algumas manchetes para colocar na tela. Rodri espera Trump sair de imagem para celebrar o título. Ou aqui no UOL, retirada da foto do título, retirado, Trump foi sombra sem brilho no Mundial. E não foi só isso, né, gente? Ele foi vaiado mesmo. Eu achei curioso que a hora que ele entra no campo para entregar a taça, o locutor da Globo, que é até gente boa, o Everaldo, diz assim, entre vaias e aplausos, dava para ouvir que era muito mais vaia do que aplauso. O Trump foi vaiado sonoramente no estádio, bem feito. Pelo menos isso a gente teve de bom, porque foi uma Copa dentro de campo razoável, fora de campo vergonhosa. Vergonhosa, e o Trump fechou a vergonha com essa fanfarronice aqui que ele aprontou na hora de entregar a taça.
Bom, falei pra caramba, gostei de ver o Brasil em campo na hora do intervalo. Teve Brasil na final, só que foi o passado brasileiro. Aqui, ó, o Ronaldo, os dois Ronaldos, né, o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldão, dirigiram aquele carro da Madonna na hora do show do intervalo, aí a foto. E depois entraram no campo com a Madonna. O máximo que o Brasil chegou foi aí, com os ídolos do passado, e o Pelé, que ainda apareceu no telão, falando love, love, love. Foi assim que o Brasil apareceu na final da Copa. Terminou a Copa, Laura. Valeu, vamos tocar para diante. Agora é eleição na veia, o ICL urgente, preparadíssimo para essa cobertura daqui para frente. Valeu, Rodrigo. Rapidamente, só vou trazer aqui o resultado da nossa enquete. A gente falou sobre o caminho das eleições de 2026 e o resultado aqui da maior parte dos votos foi conturbado, né? As eleições de 2026 vão ser conturbadas, com interferência externa dos Estados Unidos com 83% dos votos. Rodrigo. Obrigado, Laura. A gente daqui a pouco vem aí com N2, mais atualização de notícia. Valeu. O ICL urgente volta amanhã. Obrigado. Quinta-feira, pessoal, o especial sobre Flávio Bolsonaro 01. Oxi. Né? Aí sim, garanta o seu ingresso em iclurgente.com.br para o DOC, a verdadeira história sobre o filho 01. iclurgente.com.br. Nesta quinta-feira, se inscreva e assista. É um super documentário sobre agora? o Flávio Bolsonaro. Valeu, gente. Até daqui a pouco no N2. Lula e Flávio Bolsonaro. A história de Lula as pessoas conhecem bem. Já foi presidente da República várias vezes, já foi candidato mais vezes ainda, já foi investigado, foi preso, solto, teve toda a sua condenação anulada, tem suas virtudes e seus defeitos, e as pessoas com tanta informação desenvolveram uma opinião a respeito dele. E Flávio Bolsonaro? Qual é a história de Flávio Bolsonaro? Quase ninguém sabe. Já ouviram falar dos casos de rachadinha, da loja de chocolate, etc. Mas será que a história de Flávio Bolsonaro é só essa? Será que ele é o herdeiro moderado de Jair Bolsonaro? O Bolsonaro light? Ou será que tem muito mais coisa nessa história? Numa investigação inédita feita pelo ICL, as pessoas que fizeram parte do núcleo político e do núcleo de poder do bolsonarismo finalmente resolveram falar. E o que vocês vão ouvir no documentário que o ICL vai exibir dia 23 de julho, às 8 horas da noite, é escabroso, horrível, assustador. Aliás, vocês vão ouvir e decidam vocês mesmos. A única coisa que não podemos é saber a história verdadeira de uma das pessoas que disputam o poder máximo desse país. Se você quiser assistir esse documentário exclusivo do ICL, clique no link aqui embaixo, adquira o seu ingresso gratuitamente e participe com a gente desse momento.